E aí, pessoal, a palavra do presidente, a palavra de Alberto Guerra sobre pontos importantes, uma entrevista para a GZH, esclareceu algumas coisas, Guerra falou para o Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Fique agora com ele, o tênis New Sport do Viva Mais Vida, para você ter conforto, para você ter performance, para você ter o melhor tênis do mercado. Não deixe de ter Viva Mais Vida na sua casa. Tem custo-benefício que você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Melhor tênis do mercado, gente. Melhor tênis do mercado no quesito custo-benefício. Performance e conforto num só lugar. Fique com o novo New Sport do Viva Mais Vida. Gente, separei aqui uma entrevista do presidente Alberto Guerra para a Rádio Gaúcha e para a GZH. E nessa entrevista aqui, alguns pontos a gente acabou separando para exatamente trazer a ideia do que o Grêmio, de alguma maneira, está programando ou projetando para algumas situações. Óbvio que o assunto Luis Soares foi um assunto bem tocado aqui, mas não é só isso. Não é só isso. Outras situações também merecem que a gente faça alguma ponderação, porque Alberto Guerra coloca também a sua ideia em relação a como ele está vendo o mercado, como as coisas estão caminhando, e isso é importante. O primeiro ponto que eu vou falar é sobre exatamente Luis Soares e o que isso representa para o Grêmio. Guerra, quando perguntado sobre Soares e como ele está vendo a substituição, Alberto Guerra disse: estou mais preocupado com o início do segundo turno do Brasileiro do que lá na frente. Falando de 24. Mas se eu dissesse que não estamos pensando no time do ano que vem, estaria mentindo. O Soares é insubstituível. Aqui o primeiro ponto. Ele cita o Soares como uma figura acima do que o Grêmio pode trazer. Mas, olha só, a gente sabe da repercussão da contratação dele. Querer substituir alguém que é insubstituível não é o objetivo. A ideia é repor à altura um jogador que, primeiro, dentro do campo dê a resposta desportiva e, segundo, se puder, fora do campo, será ser ídolo e com apelo de marketing. E agora ele adianta. Obviamente que nós vamos correr atrás disso. E diz: a nossa ação com o Soares não morre nele. A gente pensa grande. Alberto Guerra, a partir daí, dá o tom de como o Grêmio tem trabalhado para esse ponto. E aqui é interessante a gente avaliar, porque Alberto Guerra abre a discussão de uma maneira muito legal, que é ampliando o campo de atuação do jogador. Porque uma coisa é vamos contratar o Bruno Henrique. Beleza, o Bruno Henrique joga muito. Então, vamos contratar o Bruno Henrique, vai compor o lado esquerdo do time, vai meter gol, cara bom e tal. Essa é uma parte deste raciocínio novo que o Grêmio tem. É uma parte. A parte, além disso, qual é? É exatamente a força que determina uma marca no crescimento das outras propriedades do Grêmio. Como marketing, como royalties, como Lord, tudo aquilo. Então, essa é a linha que o Grêmio está adotando. O Grêmio, para Soares, ou para o lugar de Soares, o Grêmio tem a bola e o dinheiro. E quer isso aqui. E isso indica alguns caminhos interessantes. Olha que interessante, quando perguntado sobre contratação de impacto e tal, ele diz que esse é um trabalho minucioso. Olha o que ele diz: isso não é algo que sai e entra outro imediatamente. Tem a ver com outros fatores e oportunidades de mercado. Entendemos a lição e posso dizer
que foi melhor do que pensávamos ter um jogador deste tamanho. A linha de raciocínio de Guerra, naquele processo e eu concordo plenamente com o que ele disse, que é imaginar um jogador grande, beleza, isso vai agregar, vai vender camisa, beleza. Aí tu vai para a prática e tu diz, cara, foi maior do que a gente imaginou, em todos os aspectos. Mas claro, tu tem que voltar na primeira resposta e dizer, a figura do Suárez talvez seja insubstituível, mas o negócio, o contexto, não é. Ele segue. Estamos atentos a isso e gostaríamos de ter 1, 2 ou 3 jogadores assim. Mas não é uma coisa de dia seguinte. É óbvio, né? Não é uma procura que tu vai ali na esquina e traz, entendeu? Não adianta. Não adianta a gente viajar nesse aspecto. Já teve outros casos de contratação de grandes jogadores, ídolos, talvez muito mais próximos ao que o Suárez é, e não tiveram rendimento esportivo e o resultado zero fora de campo. Nós estamos atentos a isso. Douglas Costa, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira, jogador vinculado ao Grêmio, zero resultado. Zero, dentro e fora. Zero. Vendeu meia dúzia de camisa na chegada. Então, se tu chega antes da decepção do Douglas Costa e diz o Douglas Costa tá vindo, pô, que loucura. O Douglas Costa tá vindo pro Grêmio. E aí o resultado foi zero. Então, não é uma relação simples, não é uma relação fácil, mas é muito interessante a linha de raciocínio do presidente do Grêmio. Muito interessante. Porque o Grêmio coloca no escopo do negócio a ideia de bola, marketing na mesma figura. Então, a tendência é que durante toda a gestão Guerra, a gente tenha sempre essa linha de raciocínio buscando o jogador solução no campo, agregado ao jogador que também tem uma marca forte, o que é um grande presente para o torcedor. Esse é o principal ponto do que nós estamos falando. Esse modelo é uma expectativa e um presente para o torcedor do Grêmio, que a todo momento vai ter a possibilidade de encarar um grande jogador, uma grande marca e, claro, com uma grande expectativa de sucesso dentro do campo de jogo. Dentro do campo de jogo, que o Guerra não abre mão. Então, jogo vinculado a marketing e o Grêmio já trabalha para as reposições. Aqui Alberto Guerra cita 1, 2 ou 3, mas claro, não indica nomes e nem é hora de indicar. Por isso é que a gente está fazendo essa provocação há alguns dias já, de colocar para todos a ideia de também auxiliar o Grêmio neste processo. Porque é importante isso, a função do torcedor. Tem uma coisa que todo mundo sabe, quem é bom e quem é ruim. Todo mundo sabe. Agora tem uma coisa que ninguém consegue medir, que é o interesse das pessoas por algum jogador. Então, Suárez é óbvio, claro que é óbvio, é uma marca do mundo. Mas qual outro jogador que daria essa linha de marketing, de apoio e engajamento de massa? Isso não é tão simples de medir e ler. Então, o engajamento do torcedor na leitura desses jogadores é que indica isso. E eu acho muito interessante que se faça isso sem nenhum constrangimento. Não é diminuir dirigente, não é diminuir nada. Isso é assim. E não tem problema nenhum. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.